Isabel Mega agora, porque Isabel, a Thaisa nos lembra, né? Tivemos um encontro com o presidente da Câmara dos Deputados e com os ministros na semana passada e agora vem com o presidente do Senado com essa lista de prioridades que você inclusive antecipava para a gente aqui no Novo Dia, os principais pontos que serão debatidos nesse encontro, nessa reunião. O caminho que o governo tem na Câmara dos Deputados é o mesmo que terá no Senado? Olha, Carol, quando o nome de Davi Alcolumbre ficou mais do que consolidado para assumir a presidência do Senado, muita gente da própria base governista fez uma avaliação de que teríamos uma espécie de Arthur Lira no Senado e de Rodrigo Pacheco na Câmara dos Deputados. Se essa primeira impressão vai se confirmar, a gente vai precisar de mais tempo para entender ou não, né, Carol? Porque é um início de relação. Mas é um início de relação a partir desse momento em que temos novas figuras na presidência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal que são novas na função, mas já estavam ali nos bastidores, no tete-a-tete com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que assume, de fato, um peso muito grande na articulação política do governo, ainda mais considerando que a agenda do governo para o Congresso Nacional neste ano de 2025 é prioritariamente uma agenda que passa pela economia. Então, o ministro Fernando Haddad, ele tem uma ótima relação, tanto com os deputados ali que estão na cúpula da Câmara, quanto com os senadores, né? Essas relações, elas já aconteciam ali nos bastidores por diversas vezes. O Hugo Mota, por exemplo, foi até o Ministério da Fazenda almoçar com o Fernando Haddad e com o Davi Alcolumbre não é muito diferente. Qual que é a ideia? Não vai ser muito diferente do que a gente viu na semana passada, Carol, em que Haddad e o ministro da Articulação Política, Alexandre Padilha, foram até a Câmara apresentar a Hugo e também aos líderes quais são as prioridades do governo. Dá para dizer que é uma repetição ali de PowerPoint, porque você tem essas 25 prioridades elencadas, não muda nada. Mas no Senado, a gente vai ter ali a presença de líderes de diferentes partidos, não só os líderes da base da aliada do presidente Lula. Então, isso pode render ali um certo desafio se algum parlamentar quiser levantar ali algum tipo de pergunta mais incômoda ao ministro. Mas o Fernando Haddad, Carol, muitas vezes ele é o ministro que enfrenta mais fogo amigo ali de gente do próprio governo, do próprio PT, do que desses outros atores com quem ele se dá bem, e era assim também com os presidentes anteriores. Ele tinha uma boa relação, por exemplo, com o Arthur Lira, quando o articulador oficial no Palácio do Planalto, o ministro Alexandre Padilha, não tinha essa ponte construída. Essa ponte foi se ruindo a ponto de você ter críticas públicas entre Arthur Lira e entre Alexandre Padilha, assim, deixando muito bem claro o mal-estar que havia em funções que eram essenciais. Então, muitas vezes foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que conseguiu preencher essas lacunas, principalmente na articulação de pautas como a reforma tributária. No Senado, Carol, tem pautas que já estão tramitando, e eu cito de novo a reforma tributária, porque a reforma tributária sobre o consumo ficou ali uma pendência nela em relação à aprovação do projeto que cria o Comitê Gestor da reforma do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que foi criado a partir da reforma. Então, esse texto está aguardando o despacho ali do senador Davi Alcolumbre e ainda não tem uma definição. Então, é um ponto ali já de partida nessa relação que vai ser estabelecida agora com Alcolumbre como presidente do Senado. E sobre as prioridades, Carol, acho que a Thaisa fez ali uma ótima síntese, né, do que a gente tem ali de prioridades número 1, 2, 3, e tem outros pontos que também devem entrar na conversa. Por exemplo, estamos todos aguardando as conversas sobre o orçamento. O orçamento passa também por você dar previsibilidade a alguns programas como o Pé de Meia. O governo tem uma ideia que trata ali também na lista de prioridades de permitir a aplicação ali no Tesouro Direto desse benefício do Pé de Meia. Isso passa também por uma prioridade que quer apresentar um Congresso para além de criar espaço fiscal. Então tem muita coisa para ser azeitada nessa primeira conversa, com um ambiente que é visto como bastante positivo, pelo menos de largada.